Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, ótima noite. É uma satisfação tê-los aqui conosco. É um prazer aqui ter vocês aí que estão participando, dedicando seu tempo para ampliar os seus conhecimentos, para estar participando aqui com a gente. Então, muito obrigado aí. Eu fico muito feliz aí poder ter vocês aqui conosco, tá? Deixa eu ver aqui quem mais entrou aqui. Ah, o Emerson Raposo. Como você está, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Faz tempo que não nos falamos. Maravilha, Carlos Pompeu já falei, Cida falei, Ana Bonil falei. Maravilha, sejam todos muito bem-vindos aí. E o que eu vou falar para vocês? Se vocês tiverem algum conhecido, alguém que de repente vocês acham que é interessante, algum liderado, de repente que vocês acham bacana ele participar, hoje o tema vai ser super bacana aí. Nós vamos estar falando sobre liderança transformadora, né? Então é um tema aí que realmente as empresas estão precisando. E é fundamental aí que o gestor, que o líder, né, tenha um time realmente engajado aí para que o negócio realmente aconteça, tá? E essa que é a proposta aí da live de hoje aí, para a gente poder estar falando mais sobre esse tema, que é um tema aí realmente desafiador aí, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, 8 em cada 10 profissionais aí pedem demissão por causa do chefe. Então, esse dado aí foi feita uma pesquisa aí juntamente com a Michael Page, né, que é uma consultoria de recrutamento, e então esse dado aí é assustador, tá? Então, outro dado aí que é interessante também, que 70% do engajamento de um time vem de um líder. Então, ou seja, se o líder não tiver alinhado, ele não souber o que fazer, como agir, realmente fica complicado e isso daí para a empresa é prejuízo, tá? Então, vocês que têm liderados aí, de repente quer pôr alguém para participar aí, aperta aí o triângulozinho aí, a asa delta, o aviãozinho que tem aí, convida todo mundo que vocês conhecem aí, que de repente possa se beneficiar aí do assunto de hoje, tá? Então, vai ser um tema aí bem relevante aí que vale a pena aí participar. Legal? Então, maravilha, pessoal. É isso que nós vamos fazer hoje aí. Então, o tema, eu já falei, é a liderança transformadora, construindo equipes de alta performance. Então, a ideia é aproveitar também a bagagem aí que a gente acabou tendo aí no mercado, mais alguns pontos aí que a gente tem que estar sempre aprimorando, sempre se aperfeiçoando, sempre estudando, né? Adquirindo novos conhecimentos, habilidades aí e entrando em ação aí para realmente o negócio acontecer, tá? Então, isso daí é fundamental aí para a gente poder avançar. Então, começando aqui, pessoal, falando um pouquinho, alguns conceitos, até para a gente poder entrar mais a fundo aqui. O que que é liderança, né? Afinal, o que que é liderança? Que a gente falou aí todos esses desafios aí, a princípio, que a liderança tem, né? Então, o que que se entende aí por liderança? Então, eu peguei alguns conceitos aqui, peguei aqui o do Idalberto Chiavenato, né? Que ele é um consultor aí, principalmente da área de administração e RH, é um cara conceituado no Brasil aí, né? E ele fala que o seguinte: a liderança é a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo que devem fazer, tá? Então, simplesmente é isso. A liderança é a capacidade de você influenciar as pessoas a fazer o que precisa ser feito, tá? Daí eu trouxe outra dedução aqui do John Maxwell. John Maxwell, ele também é um treinador bem focado em liderança, né? Um treinador internacional aí, onde ele fala: liderança é influência. É isso, nem mais, nem menos. Ou seja, liderança é você influenciar as pessoas, tá? E meu ponto de vista, e até pegando alguns outros conceitos, o que eu acho que seria o conceito bacana aqui? Liderar e influenciar é persuadir, né, as pessoas a fazerem o que você precisa, o que precisa ser feito, né? E isso daí é importante que o quê? Que seja feito aí pensando em ter mais rapidez, mais qualidade, mais eficiência naquilo que você está fazendo,
tá? Então, acho que só para complementar aí, eu adicionaria essa parte aí, né? Porque a ideia é você ter um foco aí também, no que é que você está liderando, o que é que você está influenciando, tá? E aí são alguns pontos aí que a gente poderia elencar por mais itens aí, mas eu acho que são itens aí que são principais aí, né? Rapidez, qualidade, eficiência, tá? Então, acho que é bacana aí a gente ir nesse conceito. Então, a gente falou um pouquinho aí, né, da parte dos indicadores aí que a gente viu, né, essas pesquisas que realmente os profissionais aí, eles têm que estar atentos, principalmente os gestores, né? E aqui eu começo o seguinte, falando um pouquinho sobre como que a gente constrói essa liderança, né? Então, puxa, a gente tem vários problemas, estamos vendo que o mercado aí está comentando através de pesquisas que o pessoal tá pedindo demissão por causa de chefe, o pessoal deixa de de estar engajado devido o líder ali não está fazendo da forma que deveria, né? E então, o que a gente precisa efetivamente aí para ter uma boa liderança, né? Então, o que eu vejo aí? Um bom líder é aquele que consegue manter os seus liderados ali motivados, engajados ali, né? Para trazer os resultados que a empresa precisa, tá? Então, a parte de liderança, eu vejo que o bom líder, a ideia dele seria exatamente essa, tá ok? E até pegando um pouco esses pontos aí, como que a gente percebe o que é que a gente precisa atacar para ter uma liderança realmente diferenciada, né, dentro da organização, dentro do meio aí onde a gente está? A gente tem que pensar, que eu chamo aqui de liderança sustentável. O que seria a liderança sustentável? Para a gente ter uma liderança sustentável, nós temos que trabalhar aí com dois braços, né? Vamos por assim, dois lados aí, dois polos, tá? Que são essenciais. De um lado, a gente tem que pensar no resultado, e no outro, nós precisamos pensar nas pessoas. Ou seja, é importante a gente ter esse nivelamento aí, né? Para a gente poder atingir os resultados que a empresa precisa, né? Porque se focar se a gente não focar nesses dois, a gente pode ter alguma deficiência. Então, por exemplo, se você focar só em resultado, não vai funcionar. Não vai ser algo sustentável, se você é aquele líder que só exige resultado da equipe, tá? Então, é complicado, tá? Então, é aquele cara que só tarefa, 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 então não vai ser algo sustentável, as pessoas vão pedir para sair, tá? E também, se você só focar em pessoas, também isso daí não vai dar continuidade, porque, enfim, você não vai ter resultados, tá? Então, qual que é a ideia aí? A ideia é que a gente trabalhe com esses dois lados, com essas duas frentes, resultado e pessoas, tá? E lembrando, né, que os resultados vêm exatamente das pessoas. Então, ou seja, é fundamental aí que essas pessoas realmente estejam aí no ritmo que a gente precisa. Faz sentido aí para vocês? Quem acha que tem sentido isso daí, põe ok aí no comentário aí. Então, a ideia é exatamente isso, a gente conciliar, né, esse desempenho econômico, esse resultado, com a responsabilidade social aí, que seria exatamente a gente administrar essa parte aí das pessoas, né, buscando esse equilíbrio entre as necessidades aí presentes e até no futuro aí, né, da empresa aí, tá? Então, para isso, o que eu vejo aí? A gente tem que trabalhar, a princípio, com três pilares, tá? Dentro disso daí que nós falamos, resultados e pessoas, né? Que seria esses dois braços, eu vejo que ele se amplia aí em três pontos, tá? Onde eu vou estar tentando pôr aqui para vocês qual que é a visão aqui que a gente tem aí nessa parte, tá? Então, primeiro ponto, o que eu vejo? Mais focado aí até na parte de resultados, tá? Então, como que a gente alcança esses resultados hoje para as empresas, tá? Então, isso daí acho que é algo que é bem relevante aí e que vai fazer a diferença aí para o pessoal.
Então, quem normalmente atua, né, nesse mercado, vamos por assim, mais industrial, tal, já alguns termos aí que eu vou falar está acostumado, mas isso aí também acontece na área de serviço, em comércio, tá, em qualquer área. Qual que é o principal foco aí para a gente ter resultado? Nós temos que pensar no cliente. Então, ou seja, nosso foco principal é quando a gente tem um negócio, para a gente implementar um negócio, para a gente saber como liderar, o foco nosso da equipe tem que ser o cliente. Ou seja, é o cliente que vai pagar as contas ali, tá? Então, o resultado que a empresa tem que ter é voltado para ele. Então, o que que a gente tem que pensar? A primeira pergunta que nós temos que levantar é o seguinte: o que agrega valor para esse cliente? O que realmente esse cliente espera, né, da nossa empresa? O que realmente ele espera aí da nossa entrega, tá? Então, a gente tendo isso bem definido, a gente já começa a ter um norte para onde nós vamos estar levando a nossa equipe, tá? Por quê? É baseado nisso que a gente vai direcionar todo o time, tá? Então, como que que eu vejo isso daí? Na hora que você começa a falar de agregação de valor, você trabalha aí em pilares que são o quê? São pilares de coisas que você tem que melhorar e pilares de coisas que você tem que reduzir. Então, por exemplo, nós precisamos melhorar o quê? Precisamos ser mais ágeis, precisamos ser mais barato, precisamos aumentar a qualidade, precisamos melhorar nossa eficiência, tá? Por outro lado, nós precisamos o quê? Reduzir nossos custos, eliminar desperdícios, tá? Então, isso daí vai fazer com que a gente alcance aquilo lá que realmente o cliente está querendo, né? Que ele está querendo um produto mais barato, ele está querendo um produto com maior qualidade, ele está querendo mais eficiência, ele quer que tenha um custo menor, tenha um preço menor ali para ele. Então, são coisas que vai levar para ele. Muitas vezes ele quer uma conveniência, ele quer uma facilidade. Então, nós precisamos entender, né? Quais são as reais necessidades desse cliente e atuar nela, tá? E para isso, o que nós temos aí e como que a gente alcança esses resultados? Hoje, no mundo que nós estamos vivendo, as mudanças elas estão muito aceleradas. Então, coisas que a gente ontem lançou que era novo, hoje já tem outro lançamento melhor do que o de ontem. Então, ou seja, a velocidade das mudanças elas estão fora de controle, né? Então, tem até um estudo lá que há 100 anos atrás, lá as mudanças ocorriam, elas dobravam a velocidade a cada 100 anos. Hoje já se fala de dobrar a velocidade das informações a cada 12 horas, tá? Então, principalmente agora, recentemente, o pessoal tem falado bastante de inteligência artificial e tal. A gente tem acompanhado um pouco mais. Nossa, todo dia tem novidade. Você fala, rapaz, você não consegue muitas vezes nem acompanhar tudo o que o pessoal vai pondo ali. Ah, agora liberaram mais um programinha aqui, mais uma inteligência artificial que faz isso, outra que faz aquilo. E o negócio é muito dinâmico, né? Então, o que a gente tem que fazer para a gente alcançar esses resultados que a empresa precisa, para daí a gente conseguir direcionar a nossa equipe? A gente precisa trabalhar num negócio que chama ambidestria organizacional, que é o quê? A gente precisa trabalhar com a sustentação do negócio, que é o quê? É o dia a dia nosso, é o presente, né? É o que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente chama aí, que é mais conhecido muitas vezes até para a indústria e tal, que seria a parte exatamente de melhoria contínua, Kaizen, Lean Manufacturing, excelência operacional, o pessoal chama também de inovação incremental. Então, toda essa parte aí de melhorias no dia a dia seria a parte de sustentação do negócio. Então, ou seja, é o que paga o nosso salário, vamos por assim, tá? Então, isso daí, a gente tem que estar sempre melhorando, a gente tem que fazer um processo de melhoria contínua forte. E isso, a equipe vai ter que estar engajada aí para isso daí realmente acontecer, tá? Então, ou seja, primeiro a gente viu lá o que agrega valor para o cliente. Baseado nisso, a gente viu o que é que a gente tem que melhorar, o que a gente precisa reduzir, e isso a gente consegue estar daí trabalhando nessa parte aí de sustentação, principalmente do negócio, tá?
tá? Então, aí a gente tem diversas ferramentas, por exemplo, quem está na indústria, a parte de manufacturing, várias ferramentas, para quem está em comércio e serviço também tem vários conceitos aí que a gente pode estar implementando, né? Mas a ideia é que é? A gente tem que melhorar o nosso dia a dia, tá? Então, esse seria um braço aí dessa ambidestria organizacional voltada mais para o nosso dia a dia. Porém, a ambidestria organizacional também quer dizer o quê? Que a gente precisa trabalhar em duas frentes, tá? Então, nós precisamos trabalhar com a sustentação do negócio, pensando no dia de hoje, no presente, mas também a gente tem que ter a visão do futuro. Como que vai estar a minha empresa daqui 2, 3, 5 anos, 10 anos? Qual que é a expectativa da minha empresa? Tá? Então, ou seja, essa ambidestria organizacional é exatamente você trabalhar com essas duas frentes, você pensar no hoje, mas já pensar no futuro também, tá? Então, como que você faz isso realmente? Aí, isso daí entra naquela parte aí do quê? Que hoje existem alguns nomes, né, que o pessoal dá, que são as inovações aí, inovação disruptiva, a inovação radical, que são inovações onde você envolve tanto a tecnologia como o mercado. Então, como que funciona? Você pode ter inovações aí que você está implementando que afetam uma tecnologia nova, onde você hoje tem uma situação dentro da tua empresa, mas você tem que evoluir para ela e criar uma tecnologia nova. Isso daí seria um diferencial seu junto aos seus clientes, junto ao que você está fazendo. E tem também a disruptiva, que você entraria, de repente, num novo mercado, né, com um produto novo, algo diferenciado realmente aí do que você tem hoje, tá? Então, o que é fundamental? E qual que é o norte que eu entendo aí que a gente tem que seguir e tem que dar para os nossos liderados para eles terem um norte do que fazer, tá? Porque se você não tiver esse norte, o pessoal fica perdido. Eles não sabem para onde eles têm que ir, tá? Então, essa parte aí de, vamos por assim, de melhorias no dia a dia, mas pensar no futuro, é a base aí para a gente começar realmente depois a trabalhar junto com os liderados como que a gente vai engajar essa equipe, tá? Então, um dos pilares é exatamente essa visão, né? Vamos chamar aí visão de inovação, tá? Então, ou seja, seria você inovar tanto no dia a dia como pensar na inovação futura do negócio, tá? E isso daí é interessante, por exemplo, eu venho da indústria automobilística, muitas vezes quando se fala de inovação, eu pelo menos eu não tinha esse conceito, né? Mas fala de inovação, a gente pensa, putz, vamos ter que pôr um equipamento todo moderno, vamos ter que melhorar, vamos ter que investir, vamos ter que gastar dinheiro, vamos ter nada disso. Inovação é isso que a gente está falando. Por exemplo, essa parte aí que a gente fala de melhoria contínua, Kaizen, é uma inovação. É chamada inovação incremental, tá? Então, muitas vezes que a gente cria, putz, o cara vem aqui com os papos de inovação, o que que é isso, o que que é aquilo. Então, muitas vezes a gente já faz essas inovações no dia a dia, a gente nem sabe, tá? Então, é você melhorar um atendimento, é melhorar um telefonema que você dá para um cliente, é você melhorar o atendimento numa recepção, quando você está trabalhando ali com serviços, né? No comércio, é você atender realmente da forma que tem que ser, entregar produtos de qualidade, né? Na indústria, você melhorar o teu processo, reduzir custos. Então, tudo isso daí que a gente faz no dia a dia são inovações, tá? Então, isso que é o bacana e é esse que é o foco aí para a gente desmistificar um pouco o negócio, tá legal? Então, isso aí. Pessoal, se vocês estiverem gostando aí, vai dando, pô, legal, fala alguma coisa aí, senão eu fico sozinho aqui falando também. Mas bacana, a gente já vai entrar realmente no tema, mas no tema, a gente já está no tema, mas eu estou tentando explicar aqui para depois a gente realmente entrar na parte de liderança, tá? E daí, só para complementar aqui, o que é fundamental aí nessa parte de inovação é a gente entender a diferença, tá? De criatividade e inovação, tá? O que acontece? Muitas vezes as empresas, as pessoas, né, elas têm muitas ideias. Então, a pessoa é muito criativa. Ela tem muita ideia, ela putz, inventa várias coisas, ela é super criativa, tá?
Só que criativo é diferente de você inovar, tá? Então, o que muda, por exemplo, criatividade, invenção e inovação? Vou dar um exemplo aqui, tá? É, vamos imaginar assim, alguém muito criativo lá está querendo inventar uma roda quadrada. Então, ou seja, inclusive, até isso daí que eu estou dando de exemplo, existe aí, que eu vi esses dias no Instagram. O cara inventou uma roda quadrada. Mas vamos pegar esse projeto aí. O cara vai lá e desenha. Teve a ideia lá, o cara desenhou, fez um croquis lá e desenhou. Foi super criativo e ele conseguiu desenhar isso daí. Foi criatividade excelente. Ou seja, ele inventou aí algo novo. Daí, o que ele vai fazer? Ele vai falar, poxa, bacana, eu vou pegar isso daí, eu vou fazer um protótipo disso daí. Eu desenhei aqui, tive a criatividade, agora eu vou, realmente, inventei um negócio novo aqui, uma roda quadrada. Então, ou seja, ele vai lá e constrói um protótipo lá. O cara fez uma invenção, né? E isso daí, hoje, o pessoal chama de MVP, que é o mínimo produto viável, tá? É, então, bacana, ele fez isso daí. Só que, por enquanto, o que ele teve? Ele teve só a criatividade e a invenção, tá? Porém, isso daí ainda não virou uma inovação. Por quê? O que é considerado inovação? Inovação é quando gera valor, tá? Então, ou seja, gera valor tanto comercialmente, ou pode ser que gera valor numa redução de custos, gera valor no aumento da produtividade, de alguma forma você vai gerar valor para a empresa. Quando você consegue ter uma ideia e isso daí gera valor para a empresa, aí sim você tem uma inovação, tá? Então, acho que é bacana esse conceito para a gente poder realmente estar alinhado, né? E até para a gente poder ter esses conceitos bem definidos para passar também para os nossos liderados, tá ok? Então, essa aqui é a ideia. E daí, efetivamente, como que a gente faz, né, para a gente inovar, para a gente ter essa visão de inovação? O que que a gente precisa fazer para a gente realmente alcançar esses resultados aí, né, resultados extraordinários aí para a nossa empresa, né? Então, acho que o primeiro passo, o que que é? É fazer exatamente o primeiro item aí é fazer o que que vocês estão fazendo hoje aqui, né? Então, é você fazer conexão fora da empresa. Então, hoje, a maioria das coisas elas já foram inventadas, elas já existem. E a gente, muitas vezes, não tem isso dentro da nossa empresa, mas lá fora já existe, tá? Ou no nosso mercado, ou em outro mercado, tá? E hoje, por exemplo, eu falo, vocês estão aqui, talvez muitas coisas vocês já conhecem, outros não, mas algumas coisas vocês vão trazer, vão ver que eu falo talvez uma coisa ou outra que vocês vão estar aprendendo também. Então, isso vai fazer também que vocês inovem e, de repente, alguma coisa que eu falo aqui já vai servir para vocês levarem amanhã para o dia a dia de vocês. Então, o que que eu vejo? O primeiro ponto, o que que é? A gente está conectado, né? Conectado fora da empresa, tá? Então, essa conexão, ela pode ser tanto você, de repente, ir conhecer outras empresas do próprio segmento, você conhecer empresas de um segmento diferente, de repente, mas que você pode usar o conceito que ele usa e adaptar para o teu negócio, ou você participar de treinamentos, palestras, lives, participar de eventos, de repente, que vão surgir ideias diferenciadas, que de repente você está dentro ali da empresa e você não está enxergando, para você tudo já está melhorado, você não enxerga mais nada de bom, porque você está no dia a dia ali e muitas vezes você está com a visão fechada, você está olhando só assim. Então, assim, você tem que ampliar essa visão, né? E como que você faz isso? Você tem que fazer essas conexões fora da empresa, tá? E até muitas vezes, o que que é importante, até baseado no trabalho aí que a gente está fazendo também, muitas vezes é importante você trazer gente de fora com ideias novas para você oxigenar a equipe sua, tá? Porque trazer novos conceitos, trazer novas ideias lá, para realmente o pessoal ver formas diferentes e com isso daí você acaba tendo esse potencial aí de ganhos também dentro da organização. Tá? Então, é importante tanto você fazer essa conexão fora, né? Mas também trazer pessoas de fora para dentro da tua empresa, para trazer ideias, para trazer soluções aí que, de repente, você não está enxergando, tá?
E então esse eu vejo que é o primeiro ponto aí que a gente pode focar. O segundo ponto, o que que eu vejo da liderança aí, tá? E isso daí serve tanto para a liderança como para a gente implementar isso daí dentro essa parte de resultados aí, né, que a gente está falando. É você também pegar as pessoas da própria empresa. Então, de repente, você tem setores, tem setor que está fazendo alguma atividade que o outro não está. E, de repente, ele já implementou coisas lá que o outro setor está defasado, né? Então, é importante, isso daí até na parte de liderança, por exemplo, tem problemas lá de liderados que, de repente, tem líder que está passando por uma dificuldade lá em administrar isso, que outras pessoas já passaram. Então, qual que é a ideia? Que haja essa humildade da pessoa ir lá e trocar essa conversa, trocar essa experiência e tentar puxar essa expertise de alguém que, de repente, já está fazendo aquilo e que também já apanhou no passado, né? Então, é isso que eu acho que é o bacana, né? Essa conexão também dentro da empresa. É você conseguir pegar, de repente, seus líderes e, de repente, levantar isso. Ó, pessoal, os líderes, quando vocês têm uma dificuldade, tenta pegar isso e levar também para os outros líderes. Talvez eles tiveram os mesmos desafios, eles estão tendo as mesmas dificuldades e vocês trabalhando juntos aí, vocês vão conseguir trazer resultados melhores aí, tá? Então, acho que é bacana essa parte, essa sinergia aí, essa conexão dentro da empresa também. E até, por exemplo, por unidades, né? Muitas vezes um está numa planta, outro está em outra unidade, troca, né? De repente, troca um pouco, vai, um fica 2, 3 dias num lugar, outro vai, fica 2, 3 dias no outro, né? Porque as pessoas começam a ver coisas diferentes, né? Então é bacana essa parte. E o terceiro ponto que eu vejo aí para a gente ter essa visão de inovação é ter uma conexão direta aí com os liderados, realmente ter uma sinergia ali e uma liderança ali participativa, no intuito do quê? De trazer os liderados a participar, né? Desses trabalhos aí de melhorias, de trazer ideias, de trazer inovações para dentro da empresa, né? E, e incentivar isso. E estar junto, né? Participar junto. Então, por exemplo, na última empresa que eu estava lá, a gente tinha lá tem a reunião, né? Tinha reunião todo dia pela manhã com a equipe, então a gente chamava lá de reunião matinal, né? Morning meeting, tem alguns que chamam fast response, resposta rápida, então em vários lugares aí tem nomes diferentes, mas seria uma reunião diária lá de manhã, onde é reunido todos os líderes ali de cada área, a área de qualidade, a área de logística, a área de produção, a área de vendas, todo mundo participava. E ali já existia uma sinergia, porque de repente alguém trazia ali um problema, as pessoas ali já conseguiam estar trabalhando em conjunto ali para trazer uma solução, tá? E isso é bacana, mas muitas vezes é até interessante você entrar mais a fundo ainda, não só com os líderes, mas os líderes, entrar mais a fundo até com os próprios liderados, mais abaixo ainda, né, na organização. E fazer com que eles participem realmente, porque eles que estão no dia a dia, eles que sabem as dificuldades, eles que sabem o que está acontecendo, e se eles são incentivados a fazer as coisas acontecerem, eles vão trazer ideias para você, para a gente, né, para os líderes ali, que a gente muitas vezes não estava nem imaginando, tá? E por eles estarem ali no dia a dia, é fundamental que isso aconteça, tá? Então, tem várias formas aí, de repente você fazer reuniões aí, fazer um brainstorm com eles, trazer ideias ali, né, soluções para determinados problemas. Aqui, por exemplo, existe dentro de algumas empresas o próprio programa de sugestões, programa de ideias, tá? E que é uma forma aí de você estar inovando, né? De você ter essa visão de inovação, tá? Então, acho que essa parte aí de resultados, o foco é bem esse, e vocês já perceberam que tudo isso daí que nós falamos, quando a gente tem esse norte bem definido, fica mais fácil da gente direcionar a equipe para onde ela vai, tá? Por quê? Senão a gente acaba caindo numa mesmice e a gente não sabe nem direcionar a equipe o que eles têm que fazer, porque eles não têm o norte, tá? E isso acaba, consequentemente, desmotivando a equipe.
tá? Por quê? Se eles não sabem o que está fazendo lá, eles falam, poxa, mais um dia aqui dentro da empresa, né? É diferente do cara entrar na empresa e falar, poxa, hoje eu tenho que pensar em 2, 3 melhorias aqui que eu vou fazer aqui dentro. O que eu tenho que fazer? O cara já vem antenado, ele já vem animado, já vem de casa pensando no assunto, tá? Então, só para ter uma ideia, por exemplo, eu fiquei, na última empresa, eu fiquei 3 anos e meio, nós conseguimos implantar mais de gerar, né, mais de 4.000 sugestões de ideias, tá? Em 2 anos lá, nós reduzimos 4.200.000 numa fábrica que era, aquela faturamento anual dela era de 42 milhões. Então, ou seja, nós reduzimos 10% do faturamento anual lá em 2 anos, tá? Então, só fazendo melhorias, tá? Ou seja, o time totalmente engajado, totalmente motivado para trazer resultados, tá? Então, é um foco aí, e que eu vejo que o líder aí, ele que tem que puxar. O líder é o cabeça ali do negócio. Se ele não tiver esse compromisso, esse comprometimento em fazer esse negócio acontecer, o negócio não acontece. Ele que tem que puxar a corda aí, tá? E ele criar uma sistemática para que realmente isso aconteça, tá? Então, até, por exemplo, uma avaliação de desempenho, isso daí ser cobrado. Quais melhorias que está sendo feita, quantas sugestões você está dando, como que está sendo feito isso daqui dentro da organização, e para cada liderado lá, ele vai ter que ter a meta, isso daí fazer parte, né, do negócio, realmente, tá? Então, esse daí que acho que é a parte aí principal para a gente focar em resultado. Isso daí vai fazer com que a outra parte fique melhor, aí fique, vamos por assim, fique menos difícil aí da gente trabalhar, porque você já tem algo ali motivador para as pessoas estarem pensando diariamente, tá? Então, é algo aí que faz realmente o negócio acontecer, tá? E até aproveitando aí também, que já falamos aí um monte de coisa de melhoria, de inovação, eu acabei nem falando para vocês aqui, mas vou aproveitar aqui e fazer minha propaganda aqui, ó. É, eu sou coautor desse livro aqui, nós escrevemos esse livro aí junto com outros 29 coautores, tem 30 capítulos esse livro, onde nós pegamos as 30 características comportamentais dos empreendedores de sucesso, tá? E o que é bacana? Essas 30 características comportamentais, elas foram baseadas aí no estudo da ONU, tá? Da Organizações das Nações Unidas, que eles fizeram um levantamento com mais de 200 empresários aí de sucesso, todos os continentes aí, e levantaram quais são essas características comportamentais, tá? E depois, até adiante, eu vou explicar um pouco mais o que são características comportamentais, para quem não sabe efetivamente o que é, tá? E quais são as diferenças aí, né? Essa parte comportamental e a parte técnica aí, né? São as competências aí que a gente tem que ter, tá bom? Então, a gente vai mais adiante. Então, quem quiser, chama a gente aí no WhatsApp. O custo dele é R$ 53, mas daí com o frete fica 65, tá? Então, qualquer coisa, chama a gente aí que a gente manda para vocês onde vocês estiverem aí. Legal, mas vamos lá para o tema. Então, pessoal, aqui nós falamos aqui sobre essa visão inovadora. Nós focamos mais no resultado. Então, relembrando lá, a gente falou que para ter uma liderança sustentável, nós precisávamos ter duas frentes. A parte de resultado, que é o ter, né? E a parte de pessoas, que vai ser o nosso ser, né? Então, ou seja, a parte de relacionamento aí, na verdade, tá? Que é onde também a gente entra aí nessa parte de engajamento da equipe, tá? Então, o que é o engajamento, tá? Então, até aqui é bacana aqui para a gente pôr aqui, e até, olha que interessante aqui, para vocês verem, eu peguei alguns dados aqui também, do pessoal, desse nível aí de motivação do pessoal, tá? Então, só para vocês verem o tamanho do buraco que as coisas estão aí nas empresas, tá? Tem estudos aí, tem pesquisas, 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho, tá? 90%. Brasileiros estão entre os mais desmotivados no mundo, né?
no trabalho. E olha que interessante, apenas 21% dos funcionários se sentem engajados. Olha que indicador terrível, tá? Então, tudo isso depende da liderança, tá? Então, nós vimos lá atrás que as pessoas estão pedindo demissão e que 70% aí, dessa motivação depende do líder, e aqui a gente está vendo que apenas 21% dos funcionários se sentem engajados, então a gente percebe que existe uma deficiência aí na liderança, tá? E é isso que a gente tem que tratar. Por quê? Senão a gente vai perder funcionários bons, vai perder colaboradores aí, por nossa incapacidade aí de liderar, tá? De conseguir engajar, de influenciar as pessoas a fazerem o que tem que fazer, tá? Então, é isso que é o bacana. Então, pessoal, vocês estão gostando da live? Se vocês estão gostando da live, o que eu vou pedir para vocês, cara? Convida mais pessoas aí, que agora que vai entrar realmente no tema aqui, mais a fundo aqui, de engajamento aqui, tá? Então, chama aí seus liderados, chama quem você acha que tem que ouvir esses negócios aqui. Bacana? Vamos encher essa sala aí. Legal. Então, vamos lá. Então, o que é, na verdade, a gente está vendo aqui que o pessoal está desmotivado, está engajado. Então, o que é a motivação, na verdade, né? É você ter prazer no que você está fazendo e não sofrer tanto ali, vamos por assim, tá? Então, por exemplo, é difícil, as pessoas falam, puta, eu estou 100% motivado, tá? Mas, de repente, a gente conseguir uma relação aí 70-30, né? 70% de prazer, 30% de sofrimento ali, de dor, né? Já você consegue fazer um negócio acontecer, tá? E outro indicador que é interessante 50% das pessoas, elas melhoram aí, né? Esse nível de motivação só fazendo esse trabalho aí de engajamento melhor aí da equipe. E essas pessoas, elas produzem até 50% mais, aí, tá? Quando elas estão motivadas, tá ok? Então, é bacana a gente ter esses dados, porque também serve para a gente ter de indicador, né? E aqui eu venho até com uma história aqui, né? E aqui acho que é bacana até para a gente entender um pouco a diferença aí, né? Quando a gente fala motivação, engajamento, comprometimento, né? Que parece tudo um negócio meio parecido, parece tudo a mesma coisa aí, né? Então eu vou até trazer aqui a historinha, alguns já devem conhecer aí, do porco e da galinha. Então, como que é a história aí? Conta que o porco lá, a galinha procurou o porco, né, e sugeriu eles fazerem um café da manhã especial, em homenagem lá ao fazendeiro, porque o fazendeiro, putz, esse cara era dedicado, estava sempre cuidando deles, alimentando eles, dando o melhor lá para eles. Eles falaram, cara, a gente tinha que fazer alguma coisa diferenciada aí. E a ideia da galinha era exatamente preparar um prato aí, um café da manhã, um cardápio aí diferenciado aí para o fazendeiro lá, tá? Então ela veio com essa ideia aí, toda motivada lá, chegou para o porco lá e o porco, porra, que bacana, legal, não, vamos pensar nisso sim, né? E como que nós vamos fazer esse negócio aí? O que que nós vamos fazer? Qual que vai ser esse cardápio aí que nós vamos oferecer para o fazendeiro aí, tá? E daí a galinha veio com a ideia. Poxa, estava pensando o seguinte: a gente fazer um prato aí, ovos com bacon, né? Daí, pô, no primeiro momento, o porco, é interessante, né? Mas como que a gente vai fazer isso daí, né? Daí a galinha, pô, não é simples, cara. Eu vou entrar com os ovos e você entra com bacon, né? Aí o porco pensou melhor e falou, galinha, é o seguinte, cara, eu agradeço aí a tua intenção, é super bacana aí, mas eu não vou participar disso não. Afinal, cara, eu que estou aqui totalmente comprometido aí, vou estar comprometido com esse trabalho aí que a gente vai estar fazendo, enquanto você só vai estar envolvida nesse trabalho, né? Então, o que é a moral da história aí, né? A galinha, ela ia lá, toda motivada, ia cacarejar lá, dar os ovinhos dela e estava tudo bem.
Porco não, cara, ele ia ter que dar o sangue dele ali, cara, para fazer o bacon, né? Então, isso daí muitas vezes é a ideia aí que a gente tem muitas vezes dentro da empresa, né? Até a parte nossa aí, nossa mesmo, dos liderados nossos, né? Tem gente que está comprometida e tem gente que ela está só envolvida no assunto, tá? Então, o que realmente vai fazer a diferença é a gente ter essa sinergia aí, né? Então, ou seja, ter as pessoas realmente motivadas, ter esse prazer aí maior do que a dor, né? E ter também essa parte do comprometimento, tá? Porque a somatória aí do comprometimento com a motivação é o que vai trazer realmente esse engajamento, tá? Então, o engajamento é exatamente essa mistura do comprometimento com a motivação, tá? Então, a ideia é exatamente essa: a gente precisa ter pessoas motivadas, comprometidas, mas principalmente engajadas, tá? Para que realmente o negócio aconteça, né? Então, o engajamento aí é exatamente essa atitude positiva aí, né? E dedicada aí ao trabalho, ao empregador, para realmente fazer o negócio acontecer, né? E o que é bacana? E que esse engajamento aí ele aconteça aí de uma forma livre, espontânea, né? Que tenha uma vontade espontânea ali, de fazer o que precisa ser feito, tá? Então, esse seria um grande diferencial na hora de realmente fazer o negócio acontecer. Então, se você conseguir trazer a equipe para esse nível aí, né? Não só de motivação, mas de comprometimento junto, para que isso gere esse engajamento, esse é o papel do líder, tá? Porque daí realmente você tem uma equipe que você está conseguindo influenciar, que é o papel aí da liderança, é você realmente influenciar a equipe a fazer o que precisa ser feito aí para trazer esses resultados que a empresa precisa, tá ok? Então é isso. Então vamos adiante aqui, pessoal. Quem está gostando aí, fala ok, dá um ok aí, fala que tá ok aí, que a gente continua nessa linha aí. Dá um ok aí para a gente não ficar sozinho aqui falando. Eu estou acostumado a fazer a live com outro pessoal que vem participar aqui com a gente, mas daí sozinho você fica meio isolado aqui. Então participa aí com a gente, tá? Põe aí, estou gostando, põe qualquer coisa aí para a gente saber, dá um feedback aí de vocês aí. Legal? Então, tão bacana, pessoal. E como que a gente engaja essa equipe, tá? Só beber uma aguinha aqui. Então, como que a gente faz aí para engajar essa equipe? Tem alguns pontos aí que a gente precisa pensar, que é o seguinte: uma liderança tem que ser participativa. Então, a gente até falou alguns pontos aí anteriormente, né? Da gente estar fazendo reuniões, estar chamando a equipe, fazendo brainstorming, fazendo alguns trabalhos em conjunto aí com os nossos liderados. E a ideia é exatamente essa: para você engajar a equipe, você tem que fazer o pessoal, você estar mais presente, né? Você tem que estar ali próximo, e eles sentindo que realmente você quer fazer o negócio acontecer, tá? Então, essa liderança participativa, ela é fundamental para o negócio acontecer, e as pessoas vão te usar de exemplo. Então, você vai ser um modelo ali para o pessoal se espelhar. Então, para você realmente engajar a equipe, você vai ter que ter essa parte aí de liderança participativa, aí tá realmente proativo nesse tema, tá? O outro ponto, o que é importante, que é um ponto aí também, que inclusive foram levantados como sendo um dos três principais pontos aí que mais fazem as pessoas saírem das empresas, pedirem demissão, tá? É a falta de feedback, tá? As pessoas, muitas vezes, elas se sentem que não estão sendo reconhecidas, elas não estão sendo valorizadas, elas sentem que não estão sendo notadas pelos líderes da empresa, né? E muitas vezes elas veem também que elas fazem coisas boas e que ninguém enxerga, tá? Então, isso daí é um ponto que se você não fizer, você vai acabar desmotivando a equipe, tá?
Então, um ponto fundamental aí também é a gente estar pensando sempre em dar esses feedbacks positivos para as pessoas, tá? Isso daí é bacana, por exemplo, até pegando um exemplo aqui, um cara que fazia isso daí super bem, que era o próprio Walt Disney, tá? O Walt Disney, ele treinava ele mesmo, os líderes dele, tá? E uma das coisas que ele repetia sempre para os líderes dele era o quê? Para os líderes flagrarem os seus liderados fazendo coisas boas. Olha que bacana. Então, ele orientava os líderes dele, aos líderes olharem para os liderados dele, a hora que eles estivessem fazendo coisa boa, eles fossem lá e desse um feedback positivo para esses liderados. Olha que bacana. Isso daí fazia com que o pessoal realmente tivesse algo diferenciado, tá? Então, olha que bacana. Tem um dado aqui, só para vocês entenderem a importância desse negócio aqui. O feedback positivo, ele gera 2,4 vezes mais engajamento da equipe, tá? Isso daí é um levantamento aqui que eu vi aqui, que foi a Você RH que fez essa divulgação aí, tá? Então, ó, só de você dar feedbacks positivos, você melhora essa parte de desmotivação da equipe e, pelo contrário, você aumenta esse engajamento em 2,4 vezes, tá? Então, isso daí foi um levantamento aí que eles fizeram, uma pesquisa que foi feita, tá? Agora, olha que interessante. Outra pesquisa realizada aí pela revista Exame aí aponta que 92% dos líderes não sabem dar feedbacks. Eles não sabem dar feedbacks aos seus liderados ou, muitas vezes, eles só pensam que sabem. Então, olha o desafio qual que está aí. As pessoas precisam desse feedback positivo, só que os líderes não sabem dar. Isso engajaria a equipe, levaria o nível aí de motivação da equipe, só que existe essa deficiência, tá? Então, qual que é a ideia aqui? É que realmente as pessoas aprendam a dar esse feedback positivo. Se o negócio é tão importante, isso daí pode ser algo aí que está prejudicando, é importante que seja feito, tá? Então, qual que é a ideia? Até trazendo aqui, e isso daí muitas vezes é simples, tá? Esse feedback positivo. Basicamente, aí vamos pôr assim, são 5 passos aí que a gente precisa estar fazendo aí, para que isso daí a gente tenha essa entrega aí efetiva aí para o liderado, tá? Então, qual que é a ideia? Que na hora que acontece uma situação dessa, né, realmente você passe essa alegria, esse orgulho de você ver a pessoa fazendo aquilo lá diferenciado, né? De ele estar tendo aquela atitude diferenciada, aquele comportamento diferenciado. Então, é importante você levar, né, essa alegria e esse orgulho. Vamos por assim, é o primeiro passo, né? Depois, o que é bacana? Vou explicar aqui para vocês. Quem não sabe aí dar feedback, é bacana que já aprende aí, depois você já começa a usar isso daí na empresa de vocês aí, tá? Depois a ideia que é que a gente cite rapidamente aí o resultado que a pessoa alcançou, tá? Pois é isso aí que é a ideia aí, né? Em cima desse resultado que a gente vai trabalhar. Mas o mais importante, que é? O resultado bacana, ela alcançou o resultado, mas o importante é a gente enfatizar o comportamento dessa pessoa, essa atitude que ela teve para alcançar esse resultado. Então, é isso que a gente tem que enfatizar na hora de dar esse feedback para ela, tá? E o que é bacana? A gente também dizer que esse comportamento que ela teve afetou ali positivamente a todos os envolvidos, afetou a empresa, afetou você. Então, ou seja, que aquele comportamento que ela teve ali, que gerou aquele resultado, foi sensacional aí nesse sentido, tá? Então, ou seja, não simplesmente o comportamento, mas a gente enfatizar o que teve, o que foi bom, né, para a equipe ali, para a empresa ou para alguém especial ali, ela tendo essa atitude, né? E no final ali a ideia é você encerrar realmente enfatizando esse comportamento positivo aí que a pessoa teve, tá?
com isso, você consegue já alcançar esses resultados aí, muito bacana, tá? E o que é bacana quando você dá um feedback positivo? Quer ver? Até pensando aqui, vamos imaginar assim, para ficar de exemplo aqui, acho que fica mais fácil. Vamos imaginar aí que tem lá uma pessoa lá, o Flávio de vendas lá, poxa, ele conseguiu fechar lá uma venda expressiva lá, ele estava trabalhando aí nessa demanda aí faz tempo, já há mais de 6 meses aí trabalhando nesse assunto, e até isso daí, de repente, foi antes mesmo de eu entrar na empresa, ele já estava trabalhando nesse projeto aí, só que não estava conseguindo fazer o fechamento desse negócio, tá? E, de repente, poxa, hoje aconteceu lá essa parte boa. Então, como que a gente pode chegar e, de repente, dar esse feedback positivo lá para o Flávio, vamos por assim, né? Daí, então, o que seria o bacana lá, a gente seguindo esse espaço? Seria algo assim, Flávio, gostaria de te parabenizar, cara, pela venda realizada hoje, né? Então, assim, esse daí é o resultado, né, que a pessoa alcançou. Daí que a gente poderia falar assim, ó, quando eu ainda estava lá, não era ainda o líder aqui do time, me lembro de você, que você comentou que estava com esse processo aí, querendo fechar, mas o negócio ainda não tava dando certo, tal, né? Então, a gente sabe, né, que esse processo aí, quando é demorado, ele é muito cansativo, mas eu gostaria de te parabenizar por sua garra, por sua persistência aí, que foi indispensável para a gente conseguir fechar esse negócio. E essa atitude sua aí trouxe resultados significativos aqui para a empresa e para todo o time, né? Então, eu agradeço aí pela sua conduta, pelo seu empenho aí de ter se dedicado por todo esse tempo aí, não ter desistido desse cliente. Então, putz, eu queria realmente dar um parabéns, Flávio. E, cara, continua assim, continua com essa pegada aí, que realmente é isso que a gente precisa. Puxa, é sensacional, Flávio. Parabéns mesmo, cara. Então, ou seja, a ideia é algo nesse sentido. Ou seja, o cara, né? Agora, imagina vocês recebendo, por exemplo, um feedback nesse sentido. Vocês se sentiriam animados em receber um feedback desses, né? Quem se sentiria animado aí, por exemplo, põe sim, eu, né? Então, é bacana. Então, a ideia que é? Quando você cria realmente esse feedback positivo e estruturado, né? Você realmente consegue trazer, né, esse ânimo, essa motivação. E qual que é a ideia? Qual que é o benefício disso, né? Para você conseguir realmente, é, com esse feedback positivo, quais os benefícios que você tem com esse trabalho aí, né? Você eleva a motivação das pessoas, né? Seria um dos benefícios, né? Outra coisa, você incentiva ela a repetir esse comportamento. Então, por exemplo, quando eu elogiei lá o Flávio, pela garra dele, pela persistência, pela atitude dele, né, por ter conseguido trazer resultados ali para a empresa, que beneficiou todo o time e tal, ele mesmo compra a ideia, poxa, eu tenho que trabalhar sempre assim, eu tenho que ter sempre essa atitude, eu tenho que estar sempre buscando esses resultados, né? E o outro ponto também, que é? Ele facilita na hora que você, de repente, precisa dar um feedback ali por alguma coisa que não saiu legal, né? Vamos por assim, um feedback de desenvolvimento, tá? Então, ou seja, algo que, de repente, você tem que dar um puxão de orelha nele. Quando você tiver que fazer esse feedback de desenvolvimento, ele já vai estar mais aberto, porque ele vai falar, poxa, quando eu faço coisa bacana, o meu líder vai lá e me elogia. Que bacana. Agora, pô, realmente, eu fiz um negócio ali que eu pisei na bola. Então, realmente, eu vou ter que aceitar, né? Então, fica mais fácil você começar a ter um diálogo com o seu liderado, quando você faz dessa forma, tá? Então, o que seria? Esses dois pontos aí que nós falamos, liderança participativa, esse feedback positivo, eles vão ser já uma porta de entrada aí para você melhorar esse engajamento aí da equipe, tá? E um terceiro ponto que eu trago aqui, que é fundamental aí também, o que é? Você tem que conhecer mais a fundo quais são as características ali, qual é o perfil comportamental do pessoal da sua equipe, tá? Por quê?
isso daí também vai fazer total diferença aí para você poder engajar esse pessoal. Então, qual que é a ideia? Existem hoje testes, existem formas aí de você conhecer o perfil das pessoas, tá? Inclusive, também é um dos trabalhos aí que a gente também presta aí, tá? A gente faz esse trabalho aí, essa mentoria aí junto das empresas aí, tá? E por que isso? Hoje as pessoas elas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas elas acabam sendo demitidas pelos seus comportamentos, tá? Então, o que, que quer dizer isso? A gente falou um pouco aí dos feedbacks, falamos de todo esse engajamento da equipe, né? E muitas vezes o funcionário ele é contratado ali visualizando, ó, ele tem o currículo bom, ele ele é formado, ele tem inglês fluente, ele trabalhou em várias empresas, ele tem experiência, várias partes técnicas, tá? E muitas vezes as pessoas elas não olham essa parte comportamental. E muitas vezes essa pessoa que vai estar vai estar trabalhando na empresa, de repente ela vai futuramente ser mandada embora, não por essa parte técnica, mas pela parte comportamental, por ela de repente não se dar bem com os liderados, não saber, de repente, conversar do jeito que tem que ser, não consegue estar trabalhando em equipe, ela não consegue estar engajada do jeito que a empresa precisa, ela não segue os valores da empresa. Então, ou seja, você começa a observar comportamentos nela que, de repente, isso faz com que ela tenha que ser demitida, tá? Então, o que que é o fundamental aí, tá? E até trazendo esse dado, mais de 91% das pessoas elas são contratadas pelo perfil técnico, mas elas acabam sendo demitidas, né, por esse perfil comportamental. E olha que interessante, 64% das empresas não sabem como desenvolver essas habilidades comportamentais, tá? Então, é esse o trabalho aí que a gente está querendo focar, esse trabalho aí também que a gente tá levando aí para as empresas, né? Com o intuito aí da gente poder tá melhorando, né? Todo esse aprimoramento aí dentro das organizações, tá? Então, recapitulando aí, o que que nós vimos aí para a gente conseguir engajar essa equipe? A gente precisa, a princípio, ter uma liderança participativa, né? Isso daí a gente precisa ter essa participação para poder fazer esse engajamento da equipe aí na execução das atividades e alcançar os resultados. A gente pode trabalhar nessa parte aí de feedback positivo, flagrar as pessoas fazendo coisas boas, né? E dar esse feedback. E a gente conhecer essas pessoas, tá? Então, através desse perfil comportamental, por exemplo, você vai conseguir analisar, por exemplo, que uma pessoa ela é mais focada, por exemplo, ela é mais, tem mais precisão, por exemplo, ela é mais detalhista, ela tem altos padrões, ela olha ali, ela é mais eficiente, né? Porém, de repente, essa pessoa ela não é tão hábil na comunicação, tá? Então, ou seja, onde que você vai pôr essa pessoa para trabalhar? Numa área de vendas? Talvez não é o lugar ideal. De repente, essa pessoa, você tem que colocar ela numa área mais financeira, numa área fiscal, numa área de controle de estoque, tá? Porque ela é uma pessoa mais precisa, é uma pessoa que é mais focada no detalhe, tá? Então, o que é importante? É a mesma coisa, por exemplo, você ter uma pessoa que é, ela é totalmente aí de relacionamento. Se você pegar uma pessoa que é totalmente comunicativa e você pôr essa pessoa para ficar o dia inteiro atrás de uma planilha de Excel, você mata essa pessoa, tá? Então, qual que é a ideia? Então, a ideia é a gente usar isso daí, 70% de prazer, 30% de dor. Então, por exemplo, se a pessoa tem que fazer uma vez ou outra atividade, bacana. Ó, de vez em quando ela tem que atuar lá no Excel, mas bacana. A parte principal dessa pessoa é ficar entrando em contato com os clientes, falando, conversando, né? Então, 70% do tempo ela faz isso. Os 30% ela tem que lançar lá no Excel, alguma coisa nesse sentido. Aí, tudo bem, tá? O desafio que é? Pegar uma pessoa dessa e deixar ela 100% do tempo fazendo uma atividade que não tem nada a ver com o perfil dela,
tá? Então, ou seja, você mata a tua equipe. Essa pessoa, em uma semana, ela está desmotivada, tá? Então, é uma parte fundamental para os líderes conhecerem, tá? E essa ferramenta é muito interessante, cara. Eu não conhecia ela até 2 anos atrás. Eu conheci ela e, nossa, faz total diferença. E é fundamental aí para os líderes aí estarem familiarizados com ela. Querendo saber mais, aí fala com a gente aí também, tá? Então, o que que é aqui, pessoal? E daí, depois, só para a gente avançar aqui, a gente vai para o terceiro passo, né? Que é você ter uma equipe onde você tenha pessoas competentes. Não adianta você ter uma visão aí de inovação, você ter uma equipe engajada, se elas não têm competência para fazer o negócio acontecer. E como que você alcança essa competência, né? Então, a competência, na verdade, o que que é? Ela é a somatória de conhecimento, habilidade e a atitude da pessoa, tá? Então, o que a gente chama aí, o pessoal conhece como chá, né? Que é o conhecimento, habilidade e atitude. E o que é isso? O conhecimento e a habilidade, essa daí é a parte de competência técnica. Então, quando nós falamos lá atrás, lá, que 91% das empresas, elas contratam por competência técnica e mandam embora por competência comportamental, é isso que a gente está dizendo. Então, ela está focada no conhecimento da pessoa e nas habilidades que a pessoa tem, tá? Só que hoje, só para ter uma ideia, 85% do sucesso aí da carreira depende das competências comportamentais, que o pessoal chama de soft skills, tá? Então, qual que é a ideia? Nessas competências, a gente tem que trabalhar essas três hastes aí, o conhecimento, a habilidade, mas a atitude que vai gerar exatamente essa parte aí comportamental do negócio e que vai fazer realmente o pessoal ter as competências aí necessárias para fazer o negócio acontecer. Então, as competências, elas vêm tanto dessa parte de conhecimento, habilidade, que seria a parte técnica, como ela vem da atitude, que seria essa parte comportamental, ok? Então, acho que ficou mais claro aí para todo mundo. E como que a gente eleva essas competências, né? Então, isso aqui que vocês estão fazendo hoje aqui é uma forma de vocês elevarem o conhecimento aí de vocês, né? Então, o que que eu estou falando aqui? Vocês estão aqui 1 hora já praticamente comigo aqui, eu já passei aqui tanto tempo que eu estou vendo, e vocês estão aqui adquirindo um novo conhecimento. E daí, o que precisa ser feito? Vocês precisam criar essa habilidade, ou seja, pegar isso que a gente falou, pôr lá para fazer e ter essa atitude aí de realmente persistir, né, em você implementar isso dentro da tua empresa, tá? Então, ou seja, não adianta só o conhecimento ali, você tem que ter realmente essa parte aí de fazer o negócio acontecer, essa parte comportamental aí de essa atitude, né, de fazer o negócio acontecer. E o que a gente tem aí, por exemplo, né, de ferramentas também para elevar essas competências aí? Mesma forma que a gente falou, né, anteriormente aí de algumas ferramentas aí para você entender o engajamento da equipe, né? Falamos dessa parte aí de avaliação do perfil comportamental, falamos de você dar esses feedbacks, falamos de a gente ter essa liderança mais participativa, né? Então, essa parte é mais focada no engajamento. Agora, para elevar essas competências, poxa, tem uma série aí de ferramentas que a gente pode adotar, de repente, para estar participando junto com o pessoal. Então, uma ideia que eu acho que é super bacana, que o pessoal muitas vezes não usa muito, mas que é uma forma de você fazer o pessoal aumentar o conhecimento, conseguir se aprimorar mais, é você incentivar, por exemplo, a leitura de um livro junto com a equipe. Então, de repente, você reserva lá 1 hora na semana lá, de repente vê um horário lá que tem mais sentido lá, e toda semana você marca para estar estudando um capítulo. E naquele dia lá, não precisa ser tanto tempo lá, que seja 20 minutos, meia hora lá, a pessoa vai lá, reúne um grupo de pessoas que já vão ter lido aquele capítulo do livro
E daí, na hora lá, o que você pode fazer? Pega, mistura lá, põe o nome de todo mundo, escolhe um, e aquela pessoa que você escolheu lá vai ser a pessoa que naquele dia vai estar falando sobre o livro para todo mundo que está lá na sala, tá? Então, ou seja, isso daí faz com que realmente o pessoal se prepare, né, para estar no dia lá com as informações para o negócio acontecer. É uma forma aí, por exemplo, que você pode estar usando aí, é uma ferramenta que você pode estar usando, né? Outra que é muito utilizada é a parte de liderança situacional, onde você tem que visualizar qual a maturidade, né, do teu liderado, tá? Então, é uma maturidade aí de alguém que está começando agora, que ainda não tem as habilidades ali, não está ainda com conhecimento e também, de repente, não está ainda com aquele nível de engajamento, né? Então, é uma pessoa que você vai ter que dar uma assistência maior, né? A maturidade dela ainda está baixo, né? Então, isso daí também, existe ferramentas aí, onde, por exemplo, a gente elenca, são 4 tipos de maturidade 1, 2, 3 e 4, né? Onde a 1 é essa parte mais baixa aí, onde seria a pessoa não tem o engajamento ainda, e ela não tem ali as habilidades. Então, ou seja, a pessoa não sabe e também não está muito motivada para aprender. Esse cara você tem que meio que lidar de uma forma mais autoritária, tá? Diferente de um outro que está, por exemplo, na maturidade 4, que seria o quê? Essa pessoa ela já tem todo o conhecimento, habilidade, e ela tem essa atitude aí, está comprometida em realmente fazer o negócio acontecer, tá? Está engajada ali para fazer o negócio acontecer. Então, essa pessoa, você não precisa ficar muitas vezes em cima, você passa um desafio lá para ela e ela vai se virar, ela vai fazer, né? Porque ela já tem o conhecimento, ela já sabe o que fazer, tá? Então, ou seja, você conhecer os seus liderados ali, qual a característica de cada um deles, como mapear isso, né? Para cada um deles, isso é fundamental. Então, ou seja, essa daí entra na parte de liderança situacional, ou seja, vai ter pessoas que você vai estar focando de uma forma e vai ter outras que você vai focar de outra forma. Então, ou seja, são 4 quadrantes ali que você vai posicionar cada um dos seus liderados, onde que ele está se encaixando, para você saber a forma de liderança que você vai estar aplicando ali. Como que você vai lidar com ele? Que é diferente, né? A mesma coisa você pegar alguém que está começando na tua empresa, que não sabe ainda o que é que tá, como que tem que fazer, você tem que estar perto ali, você tem que acompanhar, né? Não pode largar, né? Não pode simplesmente falar, ó, se vira aí, né? Você tem bagagem, de repente, em outra empresa. Chega lá na sua empresa e fala, ah, o cara já sabe tudo lá, eu vou pegar simplesmente e jogar as coisas na mão dele lá. Não é bem assim. No começo, talvez você tenha que acompanhar, ver o que o cara está fazendo lá, daí realmente, viu, sentiu lá que ele tem essa desenvoltura, realmente sabe já do assunto, aí sim você libera e deixa ele se virar sozinho lá, né? Então, para elevar essas competências é bacana, tem várias ferramentas aí, tem várias formas de a gente poder tá fazendo isso, tá? E até a ideia desse trabalho que a gente está fazendo junto das empresas tá levando exatamente esses conceitos aí para as organizações. Então, esse trabalho aí de palestras, de treinamentos empresariais que a gente está fazendo aí também, tá levando essas ferramentas aí e realmente fazer com que a equipe aí esteja engajada aí para realmente a empresa colher os frutos aí do que ela precisa, tá? Então, pessoal, basicamente é isso aí que eu queria trazer para vocês aí. Então, passamos já um pouco do tempo aqui, mas acho que foi bacana. Acho que teve uma amplitude interessante aí, onde a gente viu aí a visão, né, da onde que o líder tem que levar os seus liderados, para onde a equipe tem que seguir, né, que é essa visão aí de inovação dentro da empresa. Depois nós falamos aí de como engajar a equipe, trouxemos vários dados aqui, trouxemos algumas ferramentas que vocês já podem aplicar aí também no dia a dia. E agora finalizamos aí com a parte de ter uma equipe competente. Então, ou seja, como você incentivar realmente essas competências, né? O conhecimento, a habilidade, a atitude aí da equipe, para que realmente faça o negócio acontecer.
Então, eu acredito aí que se a gente tem esses 3 pilares bem aprofundados aí, realmente trazendo a equipe para participar, né, atuar junto aí, você vai começar a colher resultados aí extraordinários aí dentro da tua organização. Então, essa que é a proposta aí dessa live aí, e a ideia foi essa aí. Espero poder ter contribuído aí e ajudar de alguma forma aí vocês aí que participaram e agradecer por terem dedicado aí o tempo de vocês, estarem aqui, né, nessa noite aqui, dedicando tempo aí, né, para aprender algo novo. Então, eu dou parabéns aí para vocês, né, por vocês estarem em busca aí desses novos conhecimentos aí e pela atitude de vocês de estarem aqui, tá? Então, meus parabéns aí. E precisando da gente, a gente está aqui, estamos na Sonhando Futuro. Aproveitem, quem ainda não está aí seguindo a gente, entra ali no Instagram, já segue a gente. Dentro ali do post também, eu tenho o meu Instagram pessoal, é evertoncorrea.oficial, mas entram lá, daí é bacana também que a gente já vai estar divulgando algumas coisas lá também. E depois essa live aqui, a gente pôs também ela no Zoom. Estamos gravando ela no Zoom, mas a ideia ela vai ser transmitida lá no YouTube. Então, o canal do YouTube também é Sonhando Futuro, tá? Então, entra lá também, daí já segue a gente lá. A gente está com poucos seguidores, começamos a pôr agora lá esses vídeos, né? Então, vai ser bacana lá e todas as lives que a gente fez ultimamente estão lá, tá? Então, legal, pessoal. Muito obrigado aí. Obrigado a todos que participaram aí com a gente. Quem não conseguiu participar, aproveitem, vão lá depois no Instagram, assista a live e compartilha aí com quem vocês puderem aí esse conteúdo aí de valor, que acho que vai ser bem interessante aí para quem tem dificuldade aí nessa parte de liderança, né? Vai poder tirar algumas ideias aí de como melhorar isso daí dentro da organização, tá? Então, é isso aí, pessoal. Agradeço aí a todos vocês. Ótima noite aí para vocês. Sucesso total. Precisando, estamos aqui. Boa noite. Fiquem com Deus aí.